Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para falarmos de uma situação muito complexa dentro da internet. Parece, mas não é ou é? Veja, eu pesquisei muito sobre o dito Pedrinho o Matador. Eu acho muito interessante o nome Matador porque me remete ao desenho do Jambo e Ruivão. Quem é da minha época sabe. No Jambo Ruivão tinha os dois inimigos que eram o Matador e o Mata-a-dor. Então toda vez que eu lembrava, ouvia o nome do Pedrinho Matador, eu estava esperando sempre alguém falar e o Mata-a-dor. Bom, Pedrinho Matador faleceu. E agora? Vai ter gente correndo para tudo que é lado porque o capeta está solto. Brincadeiras à parte, e deveras, eu não sei nem como lidar com esse assunto, porque para alguns é sério, para outros é uma ironia do destino. Pedrinho Matador foi assassinado por algumas pessoas, alguns elementos aí que chegaram, né, afastando as pessoas, mataram ele, depois degolaram o Pedrinho e se mandaram. Justiceiros fizeram justiça ou não? Isso é um fenômeno kármico, mas a gente vai primeiro entender quem é o Pedrinho Matador. Saiba quem era Pedrinho Matador, executado a tiros em São Paulo. Ele tinha matado mais de 100 pessoas. Pelo menos era o que ele falava, né? Ele não pagou, obviamente, pelo crime de 100 pessoas. Eu acredito que ele foi condenado por 71 homicídios, tá? Então o resto ficou ali de bônus, né? Que o resto, os outros 29, cadê? Ninguém sabe. Pedrinho Matador, eu lembro que eu assisti a história do Pedrinho na televisão quando eu era jovem, por incrível que pareça. Eu lembro que mostrou num desses canais da televisão, eu não sei se foi na Globo ou no SBT, muito provável que tenha sido no SBT. O Pedrinho sozinho andando no pátio na cadeia, e ele jovem, tá? E não essa foto, mas uma foto dele mais jovem, esta daqui, tá? A foto do Pedrinho em 1991 foi a que eu vi. Eu acho que dá para vocês terem uma noção, tá? Foi essa foto aqui. Ele sozinho no pátio, trafegando normalmente. Por quê? Porque ele não podia ficar com outros detentos. Porque ele matava as pessoas que estavam na cela. Ele matava. E ele fazia questão de falar para as pessoas: eu mato. Eu mato. Eu nasci para matar. Eu nasci para matar. E aí ficou o famoso Pedrinho Matador. Tá aqui a figura dele já mais velho, né? Então o Pedrinho Matador, ele morreu assassinado a tiros aos 69 anos. Ele passou a vida praticamente quase inteira na cadeia, tá? Ele foi assassinado, curiosamente, né? O assassino foi assassinado em frente à residência em que morava em Mogi das Cruzes. E ele era considerado o maior assassino em série do país. Sim, todos tinham medo do Pedrinho Matador. E na sua ficha criminal contava com 71 homicídios. E, no entanto, ele dizia que tinha mais. Ou seja, não, manda pro pai aqui que eu tenho uma ficha maior do que vocês imaginam. Porra! No momento em que ele foi morto, o Pedrinho foi abordado por homens encapuzados que saíram de um veículo. Ele foi atingido por pelo menos 6 tiros. O assassino justificava os crimes que cometia dizendo que matava pessoas que consideravam ruins. O crivo de ruindade era o do Pedrinho. Veja, ele não é o Charles Bronson, ele não é o cara do Duro de Matar, ele não é o John Wick. Ele era um cara que ele fazia justiça como ele queria, da maneira como ele queria, aqueles que ele considerava ruim. Ele não entrava numa delegacia e tinha um delegado lá, ele falava: muito bem, me dá os casos aí de estupro, de violência doméstica, de assassinato, de não sei o que eu vou lá pegar o cara. O que? Ele matou a esposa? Ah, cara, dá pra mim que eu vou lá e vou matar esse cara. Ele espancou uma criança, ele matou um bebê? Ah, eu vou lá e vou fazer justiça. Não, o crivo do Pedrinho Matador era ele. Eram coisas dele, ele não é o Robin Hood. Ele não é o super-homem. Ele não sai aí vendo quem tá roubando banco e vai lá e mata os assaltantes.
Ele não é o The Flash, ele não é o Batman, ele não é o Robin. Ele simplesmente é uma pessoa que matou aquele que cruzou no caminho dele e ele fazia a interpretação dizendo, pela lei dele, o que era certo e o que era errado. Ele era o crivo. Ok? Natural de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, Pedrinho nasceu com uma rachadura no crânio em razão dos chutes que o pai dele dava na mãe durante a gestação. Desculpa, mas isso aqui precisa ser examinado com calma. Nada disso aqui pode ser um fator que predeterminou ele de ser o maior serial killer brasileiro. O primeiro crime do serial killer, de acordo com Metrópolis, foi quando ele tinha 13 anos. Pedrinho afirmou que empurrou um primo no moedor de cana e depois o picou com um facão. Que delícia! 13 anos de idade. Começa cedo o crime, não é mesmo? Claro, a escola começa cedo, né? Então, o cidadão de bem ali arrumou uma treta com o primo. Pelo que eu ouvir falar a respeito, foi por meio de uma simples briga na qual Pedrinho pegou o cavalo do primo, deu um rolê, o primo não gostou, o primo foi lá e deu um soco na cara do Pedrinho. Pedrinho foi lá, né? Ele não sabe brincar, é o Joselito, pegou um facão, picou o primo, né? Jogou lá no roedor de cana, não deu certo, picou e foi lá moer a cana com o primo dentro. Se ele faz a cana dessa maneira, imagina como ele faz o pastel. Cerca de um ano depois, aos 14, Pedrinho matou o vice-prefeito de Alfenas. Porra, por demitir seu pai. Ou seja, você está entendendo que o crivo, né, a justiça é ele. Ele predetermina. Ah, você demitiu meu pai? Você está morto. O cara vai lá e mata. Imagina se esse cara vira o terror do RH de toda a empresa. A empresa não pode demitir ninguém, porque o Pedrinho, sindicato, vai lá e mata a pessoa. E na época o pai de Pedrinho foi acusado de furtar merendas destinadas a alunos da escola onde ele trabalhava como guarda. Veja, ação e reação. Se ele foi acusado e teve realmente o motivo da sua demissão, é ação e reação. Somente eles sabem o que aconteceu. O Pedrinho não tem nada que se meter aos 14 anos de idade lá e matar o presidente da empresa, né? O vice-prefeito de Alfenas, perdão, né? Matando porque o cara foi acusado de ter desviado ali dinheiro, desviado merendas, desviado comida lá dos alunos da escola. Após matar o político, Pedrinho também assassinou outro vigia da unidade escolar que ele acreditava ser o verdadeiro responsável pelos furtos. Tá que pariu. A gente não tem o serial killer, a gente tem o Jason brasileiro. Vocês não estão entendendo. Nós temos o Jason, nos Estados Unidos existe o Jason. Aqui no Brasil, se você popularizar o nome, vai ser o Jailson brasileiro. Pedrinho tem que mudar de nome. Não é Pedrinho Matador, é o Jailson brasileiro, o homem do facão. Ele achou alguma coisa errada, taca-lhe faca. Não é o taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos, é taca-lhe faca nessa pessoa, Pedrinho. Olha, não, cara, é absurdo. E após cometer os primeiros homicídios, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, onde ficou conhecido por roubar bocas de fumo e matar pessoas relacionadas ao tráfico. Bom, com o tempo ele se tornou um dos líderes do tráfico da região e continuou assassinando os rivais. Cara, olha que loucura a mente deste cidadão. Ele vai e mata os traficantes, não porque eles eram traficantes, porque ele cria, então, simplesmente, ele vira o dono do negócio, tá aqui, ó. Então, ele se tornou um dos líderes do tráfico da região e continuou matando os rivais. Vem cá. As pessoas acham que o cara era Robin Hood. As pessoas defendem o Pedrinho nas redes sociais. As pessoas não entenderam, não leram a história do cara e não entenderam que o cara, ele predetermina quem vai viver e quem vai morrer de acordo com o crivo dele. Ele não faz justiça. Ele mata o que ele acha que tem que morrer. Ou seja, todo mundo. Ele vai matando. Ele chega na boca do fumo e fala, pô, acho que eu vou ficar aqui com esse negócio. O traficante deve ter falado, como assim você vai ficar com o negócio? O negócio é meu, não é mais. Ele vai e mata o traficante. Os outros traficantes falam, caracoles, o que está acontecendo aqui? Imagina, eu vou fazer isso então com uma empresa, vou chegar lá, vou matar o presidente da empresa, eu sento na cadeira do presidente e falo, agora essa empresa é minha. Que porra é isso? Game of Thrones? A gente tá vivendo no Game of Thrones?
Bom, Pedrinho Matador só foi preso aos 18 anos, em 1973. Eu nasci em 1975. A época acabou condenando a 128 anos de prisão. No entanto, foi justamente no sistema penitenciário que ele cometeu a maior parte dos assassinatos. Durante uma transferência entre presídios, mesmo algemado, ele matou um homem condenado por estupro. Veja, ladrão que rouba ladrão é assaltante da mesma maneira. Assassino que mata assassino continua sendo assassino. Ele não é herói, ele é um criminoso. Sobre a ótica do Código Civil e Código Penal, ele não pode sair por aí matando qualquer pessoa. Todos têm o direito ao julgamento. Todos têm o direito de cumprir a sua pena e sair. Da mesma maneira que qualquer assaltante que está ali, está cumprindo a pena, tem o direito de sair e ter o seu livre-induto dado, ou seja, você cumpriu a sua pena, agora você está fora. Guilherme de Pádua, aconteceu isso, o cara não cumpriu a pena dele? Cumpriu. Sobre a ótica da justiça, ele está fora. Ele cumpriu e falou, gente, desculpa, eu paguei o preço de acordo com a lei dos homens. A lei de Deus, desculpa, a lei de Deus não impera sobre o Código Civil, o Código Penal e nem pela Constituição. A gente tem um simples preceito dentro do budista que chama-se karma. O karma é tudo aquilo que você faz volta para você. Se você passa amor para as pessoas aprendem a passar amor um para os outros. Gentileza gera gentileza, amor gera amor, atenção gera atenção. Por mais que algumas pessoas ainda sejam mal educadas, ranzinzas, mas as pessoas vão aprendendo a ser educadas dentro de um sistema educado da sociedade. Se você gera violência, volta a violência para você. Se você mata mais de 100 pessoas, essas 100 pessoas têm família. Essas 100 pessoas têm amigos. Essas 100 pessoas têm conhecidos. Se você mata traficante e fica com a boca de fumo para você, os outros traficantes vão fazer o quê? Vão bater palma? Dizendo, oh, que bom, agora a gente tem o Game of Thrones da vida real. Poxa, né, agora a concorrência ficou mais interessante. Não, eles vão ficar com medo de que o Pedrinho possa vir a matar mais uma boca e ampliar o seu negócio. Então, a tendência é que, da mesma maneira que se mata, se morre. Ação e reação. Esse é o simples dizer da existência. Todo livro budista que trata sobre o assunto de karma vai dizer isso para vocês. E karma não é um assunto fantasioso e nem de vidas passadas. Ele é uma ação real, do presente. Se você pegar o carro bêbado, você vai ser ou preso ou vai cometer um acidente. É simples. Se você atravessar a rua sem olhar para os dois lados, você vai ser atropelado. Ação e reação, ok? Pedrinho justificava os homicídios. Segundo ele, matava pessoas que não prestavam. Então o primo dele não prestava, eu não sei se foi o pai ou o padrasto que ele matou, né, que comeu o coração e depois cuspiu, também não prestava. Veja, a Bíblia que vocês usam como escudo significa... Ele tem várias passagens e uma delas é amai-vos uns aos outros. Tem outro preceito de Cristo que é, né, se alguém lhe der um golpe numa face, dê a outra. A vida ruim que as pessoas têm não justifica os seus atos no futuro. A gente não pode colocar todo criminoso baseado numa situação do passado. Tem muitas pessoas que tiveram uma vida muito boa, de classe média, média alta, tiveram tudo na vida. E de repente viraram assassinos ou viraram ladrões pela adrenalina de roubar casas, pela adrenalina de cometer crimes. Não justificando nada da sua vida. Da mesma maneira, por exemplo, que eu moro perto de uma comunidade muito grande. Essa comunidade, obviamente, tem seus traficantes, tem suas leis, tem suas normas, tem suas regras, e tem pessoas boas e pessoas ruins, como em todo lugar. Eu não posso predeterminar que todo mundo que nasce numa comunidade seja adepto à violência e se torne uma pessoa violenta. Eu não posso. Da mesma maneira que eu não posso predeterminar que o passado do Pedrinho justifique os seus atos. O Pedrinho pode muito bem ter observado tudo o que aconteceu em sua vida no passado e relevar dizendo, eu não aceito essa vida, eu vou sair, vou trabalhar, vou aprender um ofício, vou começar a mudar minha vida e vou me tornar uma pessoa digna e honesta dentro dos dizeres da Constituição, do Código Civil e Penal. Ou seja, respeitando toda a lei de uma sociedade. Pedrinho não sabia conviver numa sociedade. Ele não sabia.
matando mais de 100 pessoas e de uma maneira tão absurda e com prazer e com requintes de crueldade, desculpa, ou o cara realmente queria entrar pro Guinness como o maior assassino serial do Brasil, ou eu não sei o que ele queria da vida. Então o assassino tinha tatuado no corpo as frases: sou capaz de matar por amor e mato por prazer. Eu acho que o que tá na pele dele e o que ele olha todos os dias é o que lhe convence, ou não. Matar por prazer é um mantra. Por quê? Porque toda vez ele olha para aquilo, ele lembra do gosto, da vontade, do prazer de matar. Isso, obviamente, é um transtorno monstruoso de uma pessoa que não pode conviver em uma sociedade. Ele não pode existir. 102 pessoas ali que ele disse que matou, né? Até mais. E ele fala com prazer. Ele fala com requintes de crueldade, rindo. Vem cá. Um dos filmes mais legais que eu assisti foi o Sniper Americano. O Sniper Americano mostra exatamente um americano que viu a guerra assolando o seu país e ele então vai e se cadastra nos Navy SEALs. Ele vai lá, faz todo o programa de treinamento dos Navy SEALs e ele vai lá lutar no Afeganistão, em Fallujah, que são aquelas casas, né, que você não sabe aonde vem o tiro. Qualquer lugar ali o cara pega uma frestinha e dispara, joga uma granada e o escambau. Ele luta contra o povo local, ou seja, as pessoas ali que ou ficam incomodadas por ter um americano trafegando em seu ambiente, ou pessoas que são contra os Estados Unidos, né, que são os extremistas. E você tem um sniper afegão, que tem família, ele tem mulher e tem filhos, e ele está defendendo o território dele contra a presença americana. Isso que vocês têm que entender. A moeda, ela tem duas faces. Essas duas faces representam um lado que vocês defendem e um lado que outras pessoas defendem. Vocês se colocam do lado do Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador, ele faz juízo de valor e mata de acordo com o que ele acredita que sejam os valores dele. Porém, as pessoas que ele matou também tinham os seus valores, sendo eles assassinos ou não sob uma ótica da sociedade. E eu não defendo assassino, eu condeno esse tipo de coisa, eu abomino. Da mesma maneira que ele faz juízo de valor, ele foi vítima do próprio juízo de valor dele. As pessoas que o mataram era exatamente esse outro lado da moeda, dizendo: amigão, acabou, cara. Acabou pra você. E eles estão corretos. É óbvio, assassino matando assassino não é correto. Mas dentro da mesma moeda que o Pedrinho faz juízo de valor, eles também estão corretos. Falando: você matou muitas pessoas de acordo com o seu juízo de valor. E agora você vai morrer mediante o nosso juízo de valor. Pedrinho jurou vingança ao próprio pai quando o assassino, confessa, tinha 20 anos. O pai dele foi cumprir pena no mesmo complexo prisional por assassinar a esposa com 21 facadas. Filho de peixe, peixinho é, né? Pedrinho o assassinou com 22 golpes de faca e ele teria ainda arrancado e mastigado um pedaço do coração do genitor. Eu matei meu pai na cadeia, eu estava preso e fiquei 42 anos preso. Meu pai estava preso e arrumei um bem bolado. E cheguei lá até a sala do meu pai, eu falei no caixão da minha mãe e jurei vingança. Eu só mastiguei o coração, cortei o bico do coração e mastiguei e joguei em cima do corpo. Que delícia, né? Bom, ele foi solto em 2007. 4 anos depois, acabou condenado por crimes em motim e cárcere privado cometidos durante seu cumprimento de pena. Ele aprendeu realmente que o crime não compensa, não é mesmo? Olha as ironias, né? Então, ele sai, crime não compensa, né? Comete crime e volta para a cadeia. E ele teve que retornar à cadeia e cumprir mais 8 anos. E aí, em 2018, o serial killer foi liberado novamente, aos 64, após cumprir 42 anos de pena. E antes de ser morto, Pedrinho mantinha um canal no YouTube chamado Pedrinho Ex-Matador Oficial, que eu vou mostrar para vocês. Pedrinho Ex-Matador, ele tem 11 mil inscritos. Ele tem um outro canal, que é o Pedrinho Ex-Matador com Jesus, 27 mil. E depois ele tem o Pedrinho Matador Oficial com Pablo Silva, com 8 mil. Eu não sei, cara, assim, eu tem horas que eu falo, cara, eu acho que eu vou mudar do Brasil. Eu vou mudar. Canais que hoje trazem informação, entretenimento,
trazem conceitos legais de espiritualidade, trazem visões mais humanas, não tem o mesmo número de inscritos que o Pedrinho Matador. Antes de ser morto, então, ele tinha lá o canal e ele conscientizava pessoas sobre o crime. Que coisa, né? É tipo assim, eu cometi 100 assassinatos, né? 100 crimes. Você não aprende no primeiro? Vamos lá, olha pra mim, olha pra mim. Você mata uma pessoa. Você fala, que merda que eu fiz. Você vai lá e começa a refletir. Começa a pensar sobre isso, se arrepende realmente, porque às vezes no calor da emoção, ou de uma maneira, sei lá, sabe, irracional, instintiva, ou por um mecanismo de defesa, você fez merda. Você matou uma pessoa. Você vai lá, se apresenta, cumpre pena, sai dizendo, eu cometi um erro. Pedrinho cometeu 100 erros. E aí ele diz que se arrepende. Eu me arrependo? Um erro. Ele, 100 erros depois. 100 erros depois. 100 erros depois. Eu me arrependi. Pedrinho, não deu pra se arrepender no segundo? Não, segundo não. No terceiro, não, terceiro também não. Pô, terceiro não. E o quarto? Mais ou menos também ainda não. E no quinto, não? Não. 100 assassinatos para vir a se arrepender depois. Será que o Pedrinho era tão teimoso assim? Então não devia ser Pedrinho o ex-matador, devia ser Pedrinho o ex-teimoso, porque ele não aprendeu que não deve matar? E na Bíblia, o que diz sobre isso? Não matarás é o capítulo que ele pulava? Antes de ser morto, então, ele mantinha um canal. Nos últimos anos, o assassino participou de diversos podcasts. Ele tinha lá o podcast Pode Preso, Pode Cela. Puta, que legal, eu quero saber toda a vida do Pedrinho, sabe? Eu não quero saber realmente a vida de pessoas honestas, pessoas que trazem uma palavra amiga, umas pessoas que trazem, então, incentivo, melhoras na vida dos outros, sabe? Pessoas que trazem conhecimentos, diversidade. Não, eu quero saber a história do Pedrinho Matador. Pedrinho, conta aí como é que foi realmente matar com esses requintes de crueldade, como é que foi tomar um caldo de cana repleto de sangue e pedaços do seu primo? O pastel de vento realmente era de vento ou tinha lá o dedo do teu primo? Você fritou alguma orelha dele, botou junto pra comer? Daqui a pouco então a gente vai ter BCB, o Big Cela Brasil. A gente vai ter então BCB, que vai passar então na Rede Globo, ou no SBT, ou na Record, né? Porque a Record adora esse tipo de coisa. Onde vocês vão ter então toda a transmissão dentro de uma cela. Né? Vamos colocar os piores assassinos dentro de uma cela. Vão estar lá 20 assassinos e aí a gente vê, vai ser o Big Cela Brasil. E obviamente isso aqui vai para o Netflix, Netflix vai comprar os direitos da imagem, então a família, sei lá, quem detém tudo isso, vai receber uma grana do direito de imagem do Pedrinho, vai para o Netflix, vai para o HBO, você pode ter certeza, vai para o Amazon Prime, e eles vão fazer alguma matéria ou na Record ou no SBT, né, vão pagar uma puta grana para que ele fale ali sobre a vida, né, que nem da Elise Matsunaga, que contou lá, teve... Eu não assisti essas coisas, eu não gosto de ver essas coisas não, meu. Eu tenho tanto livro legal para ler sobre budismo, sabe, eu tenho livros legais para desenvolver a compaixão, para ajudar as pessoas, tratar as pessoas. Eu dedico a minha vida para trazer o bem-estar às pessoas por meio das práticas integrativas complementares. E o legal é que ele depois disso veio se arrepender. O cara matou mais de 100 pessoas. Ele se preocupou com a família dessas pessoas? Ele se preocupou com os filhos dessas pessoas? Ele se preocupou realmente com o que ele estava fazendo? Veja, sobre a ótica da justiça, todos têm o direito de serem julgados de maneira igualitária. Da mesma maneira que a justiça concedeu, então, o perdão ao Pedrinho, ao saindo aos 69 anos ali, né, da cadeia, 67, 69 anos, cumprindo mais de 40 anos de cana, a justiça olhou para ele e falou, cara, eu espero que você tenha aprendido a lição, Pedrinho. Beleza? Sobre a ótica da lei, ele cumpriu todo o direito dele, ou seja, foi lá, foi sentenciado, condenado, saiu da cadeia, beleza. Sobre a ótica do Código Penal e Civil, ele estava limpo. Sobre a ótica da sociedade, nunca ele estaria limpo, porque ele é o Pedrinho Matador. Existem certos estigmas que você não tem como tirar.
Não tem, sabe? É a mesma coisa. A Susana Richthofen, Elise Matsunaga, todas elas vão ficar marcadas pelos seus crimes. Não adianta falar que a mulher é o ex-Yoki ou a outra é o ex-Richthofen, porque não existe ex. Ele matou mais de 100 pessoas, sendo elas criminosas ou não, sobre a ótica do Pedrinho e não sobre uma ótica da sociedade. Veja, muitos não foram julgados pela lei. Ele julgou. Ele fez o juízo de valor. Então o primo dele, aos 13 anos de idade, 14 anos de idade, o cara matou. Ele matou muitas pessoas que nem transitaram em lei, né? Nem foram julgadas. Mas aí ele chega e fala, olha galera, eu me arrependi. Então você tem que chegar para 100 famílias que você deixou ali uma pessoa faltando, seja ela criminosa ou não, chega lá e falar, ó, vim aqui pedir desculpa. Pedrinho não pediu perdão. Você vai ver, o podcast ele estava rindo, ele se divertiu com as mortes. Que arrependimento ele teve? Mas aí ele foi na igreja, né? Então eu me arrependo de tudo. Então ele foi batizado pelo pastor Júlio César da igreja Santidade e Arrependimento. Dá esse blessing de um Deus que trafega somente uma crença. Não é trazer o blessing de todos os deuses. Eu acho sensacional, né? Você pode ver que todos os assassinos, criminosos, ou pessoas que eram da prostituição, que cometeram crimes, que viviam na margem a igreja evangélica parece que está na porta da cadeia falando, vem cá! Então tá aqui, ele foi banhado então pela igreja evangélica ali, dando então a bênção para o seu arrependimento. Eu não sei que Deus é esse, né? Porque, de novo, é o homem achando que realmente é a representação de um Deus na Terra e dando blessing para que o Pedrinho Matador, então, ele se arrependa. Veja, olha a ironia, né? Porque é ele se arrepender. Depois de 100 assassinatos, ele se arrepende. Não é as famílias das 100 pessoas em volta dele falando, olha, tudo bem, a gente te perdoa. Então o Deus desses caras vai lá e dá o blessing. Eu queria ver o Deus do judaísmo se dá também esse blessing. Eu queria ver o Deus do Islã se também dá esse blessing. Eu queria ver os deuses, obviamente, das matrizes afro aqui no Brasil, seja da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, se também dá esse blessing pro matador. Eu queria ver se realmente os deuses da Wicca, os deuses egípcios, os deuses sumérios, os deuses da Mesopotâmia, os deuses nórdicos também dão esse blessing. Ou mesmo as religiões que não têm deuses, as não teístas, como o budismo, também dão esse blessing. Só o Deus evangélico que importa. O Deus evangélico vai lá e dá o blessing falando, tá liberado, brother. 100 pessoas? As 100 famílias não vão ligar muito, não. Deixa quieto. Eu não sei nem o que falar a respeito disso, porque eu acho que a sociedade está bem perdida. Eu acho que a sociedade está indo realmente de mal a pior. Nós temos pessoas na internet que bateram palma por Pedrinho Matador. Pô, o cara é legal, o cara é brother. Pô, puta entrevista sensacional, o cara é muito simpático. O cara é um criminoso, cara. Veja, se você pegar as entrevistas de todos os serial killers americanos, você vê que os caras são tudo, gente boa, cara. Gente boa, o canibal americano que a gente trouxe, né, Jeffrey Dahmer. A entrevista do cara, ele é um amor. Imagina, ele lá com o juiz, conversando, tranquilo, cara. Pô, cara simpático, hein? A internet hoje é um poço de superficialidade. Seja de conhecimento, de aprendizado, de nível intelectual. É um poço, assim, né? É um poço que eu nunca vi nada igual. Os caras, Pedrinho, super gente boa, cara. Tava sossegado na entrevista. Sabe, essa é a sociedade que a gente vive. Uma sociedade superficial. Uma sociedade que dá holofote, dá luzes a um assassino. Sabe? E que exemplo que isso pode ir para os filhos? A não fazer? Peraí, não fazer é um só, ok? Um só. Então, o cara cometeu, sei lá, um crime por um impulso, para se defender, ou para lutar pela sua própria vida, sabe? Porra, a sociedade vai lá, julga, ele sai e ele se arrepende. Depois de 100 assassinatos, ele está arrependido do quê? Ele riu, se divertiu, deixou todo mundo acuado com medo, porque vai que ele puxa o facão ali e mata as pessoas, né? Vai ser o Pod Morte, né? O primeiro podcast que os apresentadores morrem na primeira entrevista.
Eu sinto, cara. A sociedade dá holofotes para isso, as pessoas batem palma para isso. E isso daqui não é para ser exposto dessa maneira. Isso aqui é para ser levado para uma clínica de psiquiatria para realmente ver o que se deve fazer com pessoas como ele, que matam por prazer. Veja, a sociedade ela tem que aprender a conviver de uma maneira harmoniosa. A sociedade tem que aprender a punir realmente quem age de uma maneira como essa. Serial killers não podem existir junto com pessoas de bem dentro de uma sociedade de bem. Não é o Pedrinho, o matador, que vai predeterminar o que está certo e errado dentro de uma sociedade. É o Código Civil e o Penal. Não é o seu Deus que vai predeterminar. Seu Deus não julga ninguém. Seu Deus não predetermina nada para ninguém. Seu Deus não tem relação nenhuma. Até porque o seu Deus não trafega em nenhuma outra religião a não ser dentro da sua crença. Você não vê a mão de Deus escrevendo, Pedrinho, você aqui vai pagar. Não existe isso. As pessoas vão cumprir a pena, Código Civil, Penal, e quando sair, vão sofrer a penalidade do karma. Pedrinho sofreu o karma dele, ação e reação. Ele morreu pelas mãos daqueles que realmente ele deve ter tirado uma vida. Da mesma maneira que foi alguém lá e matou alguém do Pedrinho, o Pedrinho foi lá e matou alguém, né? Essas pessoas também se vingaram. Isso é karma, isso é ação e reação. Então se você bate palma para isso, sinto muito, cara. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma análise do Pedrinho e vai ficar para o dia seguinte, tá? Eu vou analisar o corpo de energia dele, eu vou mostrar para vocês o que realmente passa sobre um assassino, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu fiz essa avaliação de acordo com o meu crivo, da minha ética, da minha moral dentro de uma sociedade. Sou um praticante do budismo tibetano. Desde 2007 eu estudo budismo tibetano e claramente, não tem como, cara. O budismo ele vai pregar a harmonia em toda a cadeia do planeta. Seja desde uma planta, desde o tatu-bola, a uma pedra, ao ser humano, aos animais. Todos têm o direito de existir, todos têm o direito de cumprir a sua vida desde o nascimento até a sua morte. Não existe uma pré-determinação como esse, ok? O budismo olha isso como uma anomalia. Não vai dar um perdão, um blessing, dizendo, foram 100 pessoas que ele matou. Não, cara. A única coisa que o budismo vai olhar e vai falar, cara, eu sinto, eu espero que quando você morrer e você se transformar em alguma coisa, essa alguma coisa aprenda. Porque da mesma maneira que nós temos, eu posso garantir, né, milhões de pessoas que mataram, trafegando por aí no mundo espiritual e se tornaram obsessores por causa disso, esse aqui não está livre de. Não está livre. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para poder... por meio de técnicas complementares, complementar a medicina e não substituir. Complementamos os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Se você não sabe escrever isso, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. É só você pegar esse nomezinho, jogar no seu Outlook, no Gmail, o que for, e você mandar um e-mail. E neste e-mail vocês vão ter a resposta de todos os valores aplicados e como tudo é feito. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou dono de terreiro, eu não sou um paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação, PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, só você clicar em um link, vai ser levado a uma pagininha e aí você pode doar o valor que você quiser e puder. E por último, obviamente, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.